Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé e a todos que visitam o nosso canal no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História na preparação para a prova do Enem. Hoje iremos falar na história do Brasil, da mineração e das revoltas coloniais. Depois que Portugal perde o controle comercial das suas possessões na África e também a competição holandesa que sai do Nordeste brasileiro e vai para as Antilhas produzir açúcar, há um baque muito grande na economia portuguesa e eles então precisam encontrar um substitutivo, né, para aproveitar a colônia que é o Brasil. E nesse contexto vai ser estimulada a busca de metais preciosos na América. Esse estímulo virá através de expedições, como as entradas e bandeiras que nós falamos já na nossa aula anterior, a importância das entradas e bandeiras, né, na superação de limites, na descoberta de ouro e metais preciosos no Brasil. E essas expedições vão criar o que nós chamamos de caminhos do ouro, né, para se encontrar o Brasil. Nós vamos ver que essas expedições das bandeiras contribuem na expansão da colonização, além da linha do Tratado de Tordesilhas e além dos domínios açucareiros, né, as descobertas de jazidas de ouro em Minas, Mato Grosso e Goiás são uma prova disso. O ouro, primeiro, a descoberta é o chamado de aluvião, que vai atrair da região que vai se tornar as Minas Gerais, milhares de pessoas, inclusive de Portugal. E essa migração assim, veloz, rápida, que vai acontecer, caracteriza uma transformação gigantesca no Brasil. A população do Brasil vai dobrar durante esse século, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Né? Nós vamos passar, a mudança vai ser gigantesca com a vinda de artistas, de profissionais liberais, maior quantidade de escravizados para trabalhar na prospecção do ouro. Então tudo isso vai promover uma transformação. Vamos ver que surgir uma sociedade com características totalmente diferentes. Inevitavelmente a gente tem que definir isso como o primeiro grande surto urbano. Agora não serão mais as regiões da lavoura, as regiões agrícolas que serão o centro social. Agora, os centros urbanos, as cidades vão florescer, né, como uma área de atenção, de movimentação social muito grande. Muitos escravos que já dominam essas técnicas de mineração, que são praticados na África, vão ser trazidos para essa região, alguns de forma voluntária, né, não como escravos, e outros também escravizados. Tá? Essa grande quantidade de gente vai fazer o quê? Com que haja uma escassez de alimentos, né, uma precariedade na infraestrutura, surgindo regiões muito pobres, regiões em que as pessoas que não podem estar diretamente na mineração vão estar, né, próximas das regiões da mineração, as principais cidades, né, Mariana, Sabará, Ouro Preto, essas regiões são regiões da prospecção de ouro, e em torno dela vai surgir aí também uma série de cidades que já vão estar sofrendo as consequências desse modelo produtivo da mineração. Então, resumindo, esse quadro mostra para a gente, né, os aspectos característicos do surgimento dessa mineração. Portugal enfrenta problemas econômicos, o açúcar brasileiro sofre a concorrência das Antilhas, o que faz parte desses problemas,
e a perda de possessões no Oriente e na África. Começa então uma busca, a necessidade de se superar aquilo que vai ser uma crise econômica. A coroa passa então a estimular a procura por metais preciosos na colônia, através das expedições de entradas e bandeiras, com os seguintes objetivos: busca de índios para escravização, para reduzir os custos com a produção de açúcar no Nordeste, combate às revoltas indígenas, e esses indígenas seriam escravizados, destruição dos quilombos, que eram as formas de resistência dos trabalhadores escravizados negros, e a procura por metais preciosos. Essa foi a estrutura, esse foi o conjunto de origem da mineração no Brasil. O ouro não era tão fácil de ser controlado quanto a produção de açúcar. Isso gerou uma série de desentendimentos, né? Uma série de revoltas entre os colonos e os fiscais, né? Os controladores da produção aurífera, porque os colonos tentavam exportar, tentavam enviar de forma, através de um tráfico ilegal, esse ouro para a Europa ou para outras regiões da própria América do Sul, e os fiscais policiavam isso o tempo todo. Vai surgir aí uma figura que a gente pejorativamente usa até hoje, são os santinhos do pau oco, onde a figura de um santo era respeitado, não podia ser violada, então a igreja, alguns padres se aproveitavam dessa mística e colocavam dentro dos santinhos de madeira ouro, diamantes para enviar, né, de forma ilegal para a Europa, né, para lá acumular a sua riqueza. Então isso vai gerar uma série de conflitos, uma série de desentendimentos. Agora, o primeiro deles é chamado de Guerra dos Emboabas. A palavra emboaba significa estrangeiro ou forasteiro. Essa já é em 1708 e 1709. Por quê? Os paulistas, os paulistas, que foram os primeiros a descobrir o ouro, quando viram os portugueses e os colonos todos correrem para a sua região, eles não concordaram, não, eles queriam a exclusividade. Né? Então, essa exclusividade, como os portugueses têm o apoio da coroa, né, nessa vinda para a exploração do ouro, eles não vão conseguir essa exclusividade. Isso vai gerar um conflito entre os emboabas, que são os forasteiros, e os paulistas, nessa busca, né, pelo controle da região. Então, alguns vão ficar como resultado final da Guerra dos Emboabas, alguns vão ficar e outros vão avançar para outras regiões, como o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, e vai começar, então, é mais uma forma, é mais uma motivação para se avançar para essas regiões limítrofes do Brasil. Outra característica marcante de mudança com o surgimento da mineração é que essas áreas vão precisar de um abastecimento de produtos que elas não conseguem produzir. Isso vai fazer nascer o que nós chamamos de comércio interno. Né? Vai surgir aí o primeiro surto do nosso comércio interno, que aparece no século XVIII. É uma característica, atenção, alunos que estão se preparando para o Enem, uma característica muito marcante de mudança, né, na história do Brasil. Com a mineração, surge o comércio interno. Então, a precariedade da infraestrutura da região vão fazer surgir os tropeiros que vão fazer a ligação entre o sul, o norte e o nordeste com a região das Minas Gerais. Ok? Graças à atividade produtora, abrem-se diversas rotas comerciais. Aumenta o cultivo de roças que serão diversificadas e também, né, especialmente o aumento da pecuária. Então, está inaugurado no Brasil um comércio interno que até então a própria coroa não permitia.
Outra característica marcante, atenção, mais uma que eu estou destacando para vocês, que é o surgimento na mineração de um surto urbanístico. O primeiro surto urbano de urbanização no Brasil. Vão surgir arraiais, povoados, vilas e cidades. Nas regiões açucareiras, as vilas e povoados rurais serviam como ponto apenas de contato com Portugal. Se trazia o açúcar, levava até pontos de algumas cidades, algumas vilas no litoral e de lá ele era despachado. Não tinha vida, não se vivia lá. Não era um ponto onde se estabeleciam, os controladores, os donos do poder. Nas regiões mineradoras, as cidades são estabelecidas a partir desses arraiais, são formados em torno de capelas. E isso vai fazer com que em regiões como Ouro Preto, por exemplo, surjam cidades que existem até hoje. Nas regiões pecuaristas, normalmente as aldeias localizavam no interior da colônia, resultando da expansão da pecuária. E aí Portugal, para cobrar imposto, vai elevar os núcleos à categoria de vila, os povoados, os arraiais à categoria de vila. Vila Rica, ou onde hoje é Ouro Preto, é um dos exemplos. E temos outros, como a cidade Mariana, que se chamava Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, e Vila Real de Nossa Senhora Conceição de Sabará, que hoje é a cidade de Sabará. Nós já falamos aqui numa outra aula do Tratado de Madrid que Portugal e Espanha vão definir as novas fronteiras do domínio da América e nós vamos ver que está aí envolvido as questões de território que também vão estar atuando, vão ser características da mineração. Como nós já havíamos dito aqui anteriormente, nós vamos ver que a fiscalização vai mudar as características. Vamos precisar de um outro aparato fiscal para poder evitar o desvio do ouro e para ter o controle na atividade mineradora. E aí nós vamos ter as seguintes instituições: a Intendência das Minas, a Capitania das Minas Gerais, as Casas de Fundição, que serão as instituições que a coroa vai criar para poder fiscalizar. Na Intendência das Minas, ela realizava a cobrança dos tributos e o policiamento. Na Capitania das Minas Gerais, foi criada para organizar o aparelho fiscal. E as casas de fundição é que recebiam. Era a captação, onde já era cobrado nessa captação o imposto chamado de quinto. As formas de arrecadação dos tributos. O quinto, que era um imposto, tinha um sistema de captação, que era o quinto era 20% do total, e o imposto por cabeça de escravo maior de 12 anos, que era chamado de captação. E aí, se não atendesse as necessidades portuguesas, se não atingisse esse quinto na arrecadação, na cobrança de impostos, era feito um outro imposto, um tanto quanto violento, chamado de derrama. Era estabelecido um pagamento de 100 arrobas, 1.500 quilos anuais de ouro. Não chegou a esses 1.500 quilos, havia a invasão e a tomada dos recursos, inclusive dentro das casas das pessoas, aquilo que fosse o valor até completar esse valor de 1.500 quilos de ouro. Além do ouro, também foram descobertos diamantes no Brasil nesse século XVIII. E a exploração dos diamantes seguiu mais ou menos essa trajetória. Em 1729, são descobertas as primeiras jazidas no que se chama de Arraial do Tijuco, que vai ser a cidade mais tarde Diamantina. Em 1734 vai ser fundado o distrito diamantino. Ele é isolado do restante da Capitania das Minas Gerais e aqui as regras são bem mais severas de fiscalização. A mineração do ouro foi proibida a mulatos e negros que foram expulsos, que vão para essa região. Em 1734 a 37, a coroa portuguesa suspende a mineração de diamantes para evitar o excesso das pedras provocasse uma queda nos preços.
para evitar aquela inflação. Em 740 são criados contratos de monopólio, só um contratador teria o direito dessa exploração do diamante, né, respondendo direto a Portugal. Isso deu poderes a determinados exploradores que tinham as bênçãos, né, a proteção da coroa portuguesa. E em 1771 foi instituída a Real Extração, que passa a ser monopólio, a extração de diamante passa a ser monopólio da coroa portuguesa. E também a organização social vai sofrer uma alteração muito drástica, né? O que vai se manter apenas é o grande número da população ainda a ser escrava nesse século XVIII. Então, no século XVIII, a sociedade dividiu-se assim, dessa forma. Nós temos 4% de uma elite, são proprietários de grandes lavras, ou altos funcionários da coroa. Nós temos aqui em azul 17%, desculpa, que é a camada intermediária, artesãos, sapateiros, carpinteiros. Nós temos 29%, que é de uma população livre, negros libertos, que conquistam sua liberdade, que compram, né, que chegam aqui livres no Brasil, mestiços, indígenas, pessoas aculturadas, né, e alguns brancos pobres, que essa região atraiu muita gente, então nós temos uma população branca também pobre. E temos 50% dos cativos africanos escravizados, que trabalham na extração de metais e pedras preciosas. Bom, a grande novidade é que nós temos agora uma camada intermediária, uma classe média, 17%, e temos 29% de uma população pobre e livre, né, o que chega aí a 46%, quase a metade, ficando só a elite aristocrática com uma pequena fatia dessa sociedade. Então, a pirâmide social muda, né, a sua estrutura nessa sociedade mineradora. Essa mineração também vai gerar uma série de revoltas na região, que são chamadas de revoltas regionais, ou revoltas nativistas, porque querem resolver o seu problema local, não é uma tentativa de se libertar, não é acabar com o pacto colonial, não é se tornar independente, eles querem resolver problemas locais. A primeira delas, em 1684 e 85, que é chamada de Revolta de Beckman. Né? Diante da escassez de mão de obra, nós vamos ver que no Maranhão, que é onde ocorre essa revolta, né, nós vamos ver que as missões jesuíticas ganham o privilégio de ter o controle sobre os indígenas, e isso desagrada, né, os maranhenses, que estão numa situação bem delicada devido a estarem afastados da mineração. Para resolver isso, a coroa criou uma companhia geral de comércio para tentar fornecer escravos, para tentar fornecer mercadorias. Só que o privilégio era sempre das regiões do Sudeste e do Sul, e o Nordeste ficava à míngua. Só chegava lá o que sobrava, e os escravos eram os piores, os alimentos chegavam estragados da duração da viagem, e isso vai fazer com que se exploda em 1684 uma revolta liderada por uma família de ricos fazendeiros, né, que são os irmãos Beckman, que dizem que não vão mais comprar mercadorias dessa companhia e vão abolir o monopólio, vão comprar com outras companhias. Em 85, a coroa nomeia um novo governador para o Maranhão, né, que dissolve o governo improvisado pelos Beckmans, e prende e executa todos os líderes, né, mas extingue o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Então, o intento deles foi atendido. Também temos na região uma guerra chamada de Guerra dos Mascates, nos anos 1710 e 1711. Mascate era a expressão utilizada para vendedor, né,
para os portugueses, que eram vendedores na região do Nordeste. Então, no século XVIII, durante a ocupação holandesa, Recife recebeu melhorias, né? E aí os grandes comerciantes portugueses desenvolveram o comércio da localidade, o controle, eles passaram a controlar o comércio da localidade. Em 1709, Recife foi elevada à categoria de vila. E Olinda, a cidade vizinha, onde tinha o principal engenho da região, não gostou, os comerciantes ficaram insatisfeitos, até porque os comerciantes de Recife estavam endividados, né? Ao contrário, desculpa, os comerciantes, os olindenses estavam endividados com os comerciantes de Recife, e isso causa um desconforto imenso. Né? Em novembro de 1710, os olindenses invadem Recife e iniciou a Guerra dos Mascates. Apesar do nome do conflito, os recifenses envolvidos eram grandes comerciantes e não mascates, que mascates são aqueles pequenos comerciantes que levam no lombo das mulas as mercadorias até os lugares mais distantes. Em outubro de 1711, os comerciantes de Recife vencem o conflito, a coroa manda prender e condena a extradição os aristocratas holindenses. E aí Recife passou a ser a capital da capitania. Por último, nós temos a revolta de Vila Rica, também conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, que é quem vai liderar a revolta. Né? Ele se revolta contra a instauração das casas de fundição. Ele entende que está levando os mineradores, os donos das minerações à falência. E aí eles se revoltam, e por isso é a revolta de Filipe dos Santos também contra o arroxo fiscal. Também não é por uma independência, mas é uma contestação ao monopólio, né, da coroa portuguesa. Bom, e o Filipe dos Santos vai ser condenado, né, à morte, vai ser esquartejado. É bem exemplar essa tomada de medida. Tá? No Rio de Janeiro vai se tornar então a nova capital para tirar dessa região tão revoltosa as insatisfações, né, o risco, né, de uma dessas revoltas tomar ou ganhar volume. Então, para melhor fiscalizar a região, vai sair lá de Salvador, da Bahia, vai se tornar no Rio de Janeiro, que está mais próxima da região das Minas, para fiscalizar da região dos diamantes e também para que facilite a ligação. O porto da cidade do Rio de Janeiro começa a ganhar volume e começa a ganhar expressão. A partir de agora nós vamos ver uma série de contestação ao pacto colonial, inclusive vai surgir a figura de Tiradentes, e vai culminar finalmente com a independência do Brasil, que será um próximo capítulo da nossa história.